Lucas capítulo 15. Lucas 15, 11. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: continuou. Certo homem, ele tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e ele se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e esse mandou ele aos seus campos a guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comemos e regozijemos, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, a mão no seu coração, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, oramos pela Tua graça, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite mais uma vez. Enche o nosso coração, nos edifique, nos abençoe, fale conosco, que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja sensível para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Essa parábola, a parábola do filho pródigo, seja talvez uma das parábolas mais conhecidas do Novo Testamento. A história que conta a respeito de um homem que era muito rico e tinha os seus filhos, e um dos filhos falou que queria ir embora de casa. Já viu esse negócio? O filho não tem nem tamanho, não tem nem como viver em outro lugar, quer ir embora de casa. Já tem 18 anos, eu mando no meu nariz. E ele queria ir embora. Era o filho mais novo e falou: pai, é o seguinte, eu vou embora, eu quero a minha herança e eu estou indo embora. Ele disse que ele foi embora, gastou tudo que tinha. E gastou como? Dissolutamente. Gastou com várias coisas, provavelmente com bebida, prostituição. Ele devia chegar lá no bar e falar assim: hoje é por minha conta, e eu tenho o dinheiro que eu quero, eu fico com quem eu quero. Só que uma hora o dinheiro acabou. E não só acabou, como onde ele vivia, veio uma grande fome. Falou que ele começou a passar necessidade. E ele precisava estar passando necessidade? De forma nenhuma. Ele tinha uma casa, ele tinha um pai, ele tinha alimento na sua casa. Diz que ele passou necessidade. E diz que quando ele começou a passar necessidade, ele se juntou com um dos cidadãos que tinha ali. E aquele camarada falou assim: eu vou dar um emprego para você, você vai cuidar dos meus porcos. E diz que ele pegava os porcos lá para cuidar, e ele ia colocar comida para o porco, e ele falava: rapaz, que comida parece tão gostosa que os porcos comem. Já viu o porco comendo?
Porco não come assim, né? Pouquinho não, o porco mete a cara. E ele morrendo de fome. E falou assim: eu queria um pouquinho dessa comida. E o dono do porco dava comida para ele? Falava: não, isso aqui é comida do meu porco. Em outras palavras, o meu porquinho vale mais que você. Eu não vou dar comida para você. E diz que ele caiu em si. Falou: o que eu estou fazendo na minha vida? Os empregados do meu pai têm pão com fartura. Os empregados, e eu estou aqui morrendo de fome. Não, eu vou voltar lá para a casa do painho e eu vou falar com ele: pai, pequei contra o céu diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceita, pelo menos como um dos seus trabalhadores. Por que como um dos seus trabalhadores? Pelo menos comida eu vou ter. E diz que ele chegou, ele está indo para casa. O pai dele encontra ele no meio do caminho. Diz que o pai dele, quando vê, o pai dele se compadece, corre na direção dele. O pai dele vai lá, abraça ele, beija ele, e ele fala: pai, eu pequei contra o céu diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ponto. Ele não falou: me aceita como um dos seus empregados. O pai já correu, já abraçou, já beijou. Com esse negócio de ser empregado do meu pai, deixa pra lá. E diz que na mesma hora o pai fala assim: os servos que estavam lá, vão lá e busca a melhor roupa que tem. Pega um anel, coloca no dedo dele. Coloca a sandália nos pés dele. Que ele voltou para casa como? Nem chinelo tinha mais. Voltou como para casa? Descalço. O pai dele falou: ó, mata um novilho cevado, que hoje nós vamos fazer uma festa. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. E essa parábola, assim como as outras duas que vêm antes, tanto a da dracma perdida quanto a da ovelha perdida, conta a respeito daquele que se perde e que depois é encontrado. E vai ser o tema que nós vamos abrir essa campanha, que é de juntar o rebanho daquele que por algum motivo se perdeu. Você conhece alguém que já se desviou dos caminhos do Senhor? Ou melhor, agora não precisa levantar a mão não. Você já se desviou alguma vez dos caminhos do Senhor? Esse aqui, o filho pródigo, ele pisou na bola, ele errou, e ele diz que ele caiu em si. E quando foi que ele caiu em si? Quando ele estava passando fome, ele não tinha nem mais o que comer, ele caiu em si. Agora, o que faz com que o filho volte para a casa do pai? Primeiro, o filho precisa se arrepender. Sabe quando você está muito longe do caminho, muito longe, coloca a mão na consciência e ele deve ter pensado: o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo? Tendo o pai que eu tenho, a casa que eu tenho, a família que eu tenho, vivendo onde eu estou vivendo, não tem necessidade. E ele queria voltar agora para a casa do pai. Agora, primeiro, por que o filho se arrependeu, irmão? Será que ele se arrependeu porque ele estava muito quebrantado? Será que ele se arrependeu porque ele falou: eu errei? Será que foi por isso? Sabe o que foi que gerou arrependimento do filho? Fome. Foi a primeira coisa. Ele ficou com fome. Ele passou necessidade. Aí ele se lembrou do que? Eu tenho um pai. Eu tenho casa com fartura. É o que acontece às vezes conosco, irmão. Quando nós saímos do caminho do Senhor, quando nós abandonamos o caminho do Senhor, nós começamos a fazer o quê? Sofrer, passar por dificuldade, passar por momentos difíceis. Aí faz o quê? Acho que eu tenho que voltar para a igreja. Acho que eu tenho que voltar para o caminho do Senhor. E Deus, olha aqui, irmão, Deus permite que essas coisas aconteçam conosco. Porque Deus é mau? Não. Porque Deus quer que o filho volte para casa.
Foi Deus que permitiu ter aquela fome. Foi Deus que permitiu que aquele menino fosse cuidar de porco. Foi Deus que permitiu que aquele povo não desse nem a comida dos porcos para ele comer. Nem isso. Para quê? Para que ele passasse aquela necessidade e ele abrisse os olhos dele e falasse: o que eu estou fazendo na minha vida? Eu tenho que voltar para casa. Essa mesma história que eu tinha falado para vocês a respeito dessa mulher, que eu tinha ido ver, que ela surtou lá por causa de tudo, o diabo se aproveitou da situação. Quem estava lá junto eram os filhos. O filho, a filha e o genro dela. E uma coisa ela falou assim para mim que eu fiquei meio intrigado. Ela falou assim: quarta-feira, quando tudo aquilo aconteceu, eu fiquei pensando assim: poxa, acho que eu tenho que ir para a igreja. Estou me sentindo tão mal. Mas às vezes nós queremos esperar, olha aqui, que essas coisas aconteçam conosco para que nós voltemos para o caminho. Nós não precisamos esperar com que a gente chegue lá no fundo do poço para que gere arrependimento dentro do nosso coração. Olha aqui. Se você está saindo do trilho, se você foi para longe do caminho onde você estava, o arrependimento é essa conversão. Eu estou andando para cá, agora eu vou andar para cá. Eu vou sair da direção que eu estou, porque eu estou na direção errada. A casa do meu pai não é essa daqui. Aqui, irmãos, quando nós falamos a casa do pai, também queremos nos referir à igreja. A igreja não é perfeita. A igreja é cheia de problemas, cheia de defeitos. Sabe por quê? Porque a igreja é feita de gente. E sabe quem é as gente? As gente que está no meio disso aqui somos nós. Nós somos as pessoas com defeito. Nós formamos a igreja. Mas essa aqui é a casa do Pai, onde nós temos alimento, onde nós temos cuidado, onde nós vamos ter o carinho, a atenção. E nós falamos o quê? Está na igreja para quê? Eu vou sair da casa do Pai. Já estou muito grandinho para ficar nesse negócio de igreja. Agora eu vou viver a minha vida. Já vi isso já, meu irmão. Eu vou sair da igreja porque agora eu vou viver a minha vida. E tá certo mesmo. Porque enquanto essa pessoa estava aqui, ela estava vivendo a vida de Deus na vida dela. Mas quando ela falou assim: agora eu vou viver a minha vida, ela queria fazer o que ela queria da própria vida e sai do caminho do Senhor. A primeira coisa, então, para que essa pessoa possa voltar para a casa do Pai, ela precisa ter uma atitude de arrependimento. Fala para quem está do seu lado assim: uma atitude de arrependimento. Lá no versículo de número 18 diz assim: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Quantas pessoas, irmãos, elas têm aquele sentimento no coração, falam assim: eu quero ir para a igreja, mas ela não consegue. Ela faz todos os planos. Eu escuto isso quase todo domingo. Eu falo: fulano, você não veio no culto hoje, pastor, estava tudo certo para ir para a igreja. Aí acontece alguma coisa. Sabe o que falta às vezes? Atitude. Esse aqui, ele disse o seguinte para ele mesmo. Ele falou assim: eu vou me levantar, eu vou para a casa do meu pai e eu vou falar para ele que eu estou errado. Eu vou quebrar o meu orgulho. Mas algumas pessoas, como elas ficam? Elas sabem que ela está errada, elas sabem que ela está no caminho errado, e o que falta para ela é só uma coisa: é só tomar uma atitude de falar: eu vou me levantar e a partir de hoje eu vou servir a Deus. É o que precisa de nós. Não é só o arrependimento. Algumas pessoas já se arrependeram de sair do caminho do Senhor, mas ainda não tomaram uma atitude para retornar. Por isso nós estamos aqui, irmãos, para ir lá buscar essa pessoa e juntá-la ao rebanho de novo. Algumas pessoas, irmãos, olha aqui, elas só precisam de um empurrãozinho assim, não é nada. Não precisa dar aquele pontapé todo, é só bem de levinho. Para quê? Para que ela venha de novo para o caminho do Senhor. E Deus quer e precisa usar a sua vida.
Muitos já estão arrependidos, porém ainda não tomaram essa atitude na direção do Senhor. Uma segunda coisa para que essa pessoa possa voltar para o caminho do Pai é a confissão do pecado e da indignidade. No versículo que nós lemos, 18, no versículo de número 19, que ele diz assim: eu levantar-me-ei e direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno, pequei contra o céu diante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus trabalhadores. Olha aqui, irmão, aquele jovem, ele tinha um pai que era rico. O pai dele devia ser muito conhecido por lá. Mas se alguém chegando lá e falar assim: Raul, e teu filho, aquele menino mais novo, cadê ele? Foi embora. Levou todo o meu dinheiro, levou toda a herança dele, foi embora. Você acha que o pai ia contar uma história dessa? Aquele jovem, quando saiu de casa para gastar todo o dinheiro do pai, vivendo dissolutamente, ele não estava envergonhando só a si. Mas quem é que ele envergonhava também? Ele envergonhava o próprio pai. Quantas pessoas, irmãos, vão viver nessa vida que elas não envergonham só a si mesmas, elas envergonham o pai. É o pai que elas envergonham. Algumas pessoas que estavam sentados onde vocês estão, ouvindo a palavra que hoje vocês estão ouvindo, que foram tocados pelo Senhor, mas que falaram: vou embora. E elas não envergonhavam mais elas envergonhavam quem agora? O próprio Deus. Eu dei mensagem para uma pessoa esses dias aí e falei assim para ela: sempre mando, a casa de Deus, sempre está aberta para você. Sempre. Porque eu fico vendo assim, as coisas, às vezes, a pessoa está vivendo como se ela nunca tivesse ouvido falar de Jesus. Você conhece gente assim? Não é que ela só não é mais crente, não é só que ela não está mais indo na igreja, mas ela está vivendo como se ela nunca fosse crente na vida, nunca foi. Ela está vivendo como se ela nunca tivesse nem ouvido falar de Jesus. E isso não pode acontecer. Essas pessoas, elas precisam se arrepender, confessar a sua própria indignidade. Fala: Senhor, eu errei, sou digno de ser seu filho. Mas olha aqui, existe uma coisa que se chama graça de Deus, que foi o que esse jovem aqui experimentou. Ele se sentia indigno. Eu não sou digno de ser chamado filho, eu não sou digno de voltar para minha casa. Você não é digno mesmo, não. Mas Deus fez o quê? Abriu as portas para ele. Porque essa parábola quer retratar quem? O próprio Deus. Uma outra coisa que ele teve que fazer uma entrega total ao Senhor. Vá comigo lá em Romanos, capítulo de número 1. Romanos 1. E deixa aberto aí que nós vamos voltar para aí de novo. Romanos 1. Olha aqui, diz assim, Paulo 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de separado, olha aqui, separado, consagrado, entrega total, para que nós possamos voltar para o caminho do Senhor. Você só volta quando existe entrega total. Se você vir hoje, domingo, ouvir a palavra de Deus, glória a Deus. Mas se no domingo que vem você for lá no brega do Zé do Melo, não dá mais certo, irmão. Não tem mais, né? Você já está sabendo, né? Não dá. Então precisa existir a entrega total do seu coração, para que você possa voltar para o caminho do Senhor, que você possa voltar para o caminho do Pai. Não dá para voltar só um pouquinho, não dá só para voltar domingo hoje,
tem que voltar na quarta, na célula, em casa, nos dias, no outro domingo, porque é a entrega total que nos leva de volta para o caminho do Senhor. Uma outra coisa que ele fez foi experimentar o amor do Pai depois da sua conversão. O versículo de número 20 diz assim: ele levantou-se, Lucas, viu, irmão? Você já está em Lucas 15 de novo. Ele levantou-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o... Você consegue imaginar essa cena aqui? Eu fico imaginando direto. A cena do menino que estava cuidando de porco, ele não tinha casa, ele ia estar muito cheiroso, voltando para casa descalço, porque nem chinelo ele tinha mais, e o pai está lá em casa, querendo que o filho volte para casa. E quando o pai vê ele longe, o pai não fica esperando ele vir. O pai o vê e primeiro o pai se compadece. Você fica triste, irmão, quando você vê alguém saindo do caminho do Senhor? Fica. Imagine Deus. Se nós, que somos nós, conseguimos nos entristecer, imagine o coração do Senhor. Imagine o coração de Deus. Diz que o pai, quando viu o sentimento que o pai teve em relação a ele, foi um sentimento de compaixão. Porque se fosse meu filho, era compaixão primeiro não. Acho que primeiro eu dava uma pisa nele, depois eu me compadecia dele. Porque o filho sai, leva toda a herança, gasta e volta para casa sem nenhum chinelo no pé. Na havaianazinha sobrou todo o dinheiro que ele levou. E ele volta para casa, diz que o pai vê, o pai tem compaixão dele. Porque é isso que o pai tem de nós: compaixão. O pai se compadeceu dele. E diz que o pai correu na direção do filho. E essa palavra correr, no Novo Testamento, em relação a Deus, é o único lugar que fala que Deus corre na nossa direção. A pessoa tinha saído do caminho do Senhor, aí quando ela está voltando para o caminho do Senhor, Deus está fazendo o que na direção dela? Correndo. Agora, correndo para te pegar, agora eu te pego. Você tem coragem de voltar para casa depois de tudo que você fez? Você tem coragem de passar por aqui depois de tudo que você aprontou? Diz que o pai corre atrás dele. E diz que o filho, quando vê aquilo, o pai pega ele. E o pai não manda ele passar para casa e tomar um banho. O pai não manda ele entrar, falar assim: toma um banho, vai ao teu quarto e depois a gente vai ter uma conversa primeiro. Você está achando que você sai de casa, gasta o dinheiro e vai ficar tudo bem? Não. Vai para lá, depois nós vamos ter uma conversa, depois a gente se acerta. Mas foi assim o tratamento desse pai? Porque esse pai quer retratar Deus para nós. E quando ele vem do jeito que ele vem, o pai dele abraça ele. Do jeito que ele chega em casa, o pai beija ele. Sabe por quê? Porque uma vez filho, filho para sempre. Aprenda isso, irmão. Uma vez que você se torna filho de Deus, você nunca mais deixa de ser filho. Olha aqui, preste atenção. Se um dia você se tornou filho de Deus, você o será para sempre. Esse aqui é o filho pródigo. Agora, algumas pessoas nunca foram filho de Deus, nunca se tornaram filho de Deus. Não tem como elas voltarem a ser filho de Deus. Elas precisam se tornar filho de Deus. A palavra de João, lá em João 11, 12, diz assim: ele veio para os seus, mas eles não receberam. Mas a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha aqui, Deus deu o poder de você se tornar filho de Deus. Você não era filho de Deus, você era uma
criatura. Hoje você pode ser chamado de filho, de filha. Que glória é essa, irmão? Sendo indigno do jeito que eu sou, posso ser chamado de filho, filho de Deus. E ele volta para casa, e ele volta agora como empregado? Não, ele volta como filho. Sei que é mamãe, hoje é o dia das mães. Teu filho faz 18 anos, fala, vou embora. Mãe, é o seguinte, vende minhas coisas aí que é meu, eu já quero a minha parte da herança. Mas eu estou vivo ainda, mas eu quero a minha parte da herança. Quem perde a parte da herança, um pai vivo, está querendo falar o quê? Se você morresse agora, diferença nenhuma. E é o que nós vemos, infelizmente, alguns filhos que matam o pai pela herança. E esse aqui, se pudesse, matava também. Porque o que ele queria? Era sua herança. Se o seu filho fala, vou sair de casa, sai de casa, ele vai deixar de ser seu filho? Ele vai estar morando em outro lugar, mas ele ainda é o seu. Ele volta para casa. Você pode não ser igual a Deus, né? Você pode dar aquela pisazinha, dar aquele castigo de leve, mas continua sendo seu filho? Sim. Ah, pastor, a mamãe está morando lá no Japão, mas ele ainda é seu filho? Sim ou não? Sim. Cada filiação, ele continua sendo filho. Esse aqui saiu da casa do pai, mas ele permaneceu sendo o filho. Ele volta para casa, ele volta sendo filho. Algumas pessoas que saíram da igreja, saíram dos caminhos do Senhor, ainda são filhos. Elas precisam se lembrar da sua filiação, se arrepender, olhar a sua indignidade, fazer a sua conversão e receber o amor do Senhor. Porque o Pai, olha aqui, não rejeita nenhum dos seus. Já pensou, irmão, se Deus fosse igual a você, igual eu, misericórdia, de novo, misericórdia. Se Deus fosse igual a nós, alguém errou com você, você já faz o que logo? Não falo nada fulano. Tenho nada contra, só não quero olhar na minha cara dele. Não é assim? Mas Deus não é igual a nós, irmãos. Que você é com Deus, sim ou não? Ninguém aqui erra. Graças a Deus, obrigado por essa igreja, Senhor. Aleluia. Mas eu de vez em quando erro. Mas Deus continua, eu continuo sendo filho. Continuo sendo filho e filho amado. Porque por mais que você saia do caminho, quando você se arrepende, o Pai faz o quê? Ele recebe você. Você talvez não receberia. Você talvez receberia, mas receberia com algumas ressalvas. Você receberia, mas receberia com algumas condições. Mas qual foi a condição desse pai? Nenhuma. Falou, você saiu dessa casa sendo filho. Você volta para essa casa sendo filho. Você nunca vai deixar de ser meu filho. Abraça ele, beija ele. E o pai diz o seguinte: pega a melhor roupa que tem e coloca nele. Eu fico imaginando aquele menino imundo voltando para casa. Uma semana sem tomar banho, cuidando daqueles porcos fedendo. O pai dele abraça ele, dá aqueles beijos nele. Falou, o pai já grita pelos empregados: traz a melhor roupa e coloca nesse menino. A melhor roupa? Esse aqui é o filho que gastou o teu dinheiro, homem. Tu é muito bobo. O pessoal não ia falar isso do pai? Sim ou não? É por isso que o menino é desse jeito. O menino sai, gasta o dinheiro do pai, queria que o pai morresse. Quando o filho volta, o pai dá logo um carro. Por isso que o menino é desse jeito, é todo mimado. Não tem jeito. Mas Deus, irmão, aleluia, o trato de Deus conosco é diferente. E o trato que Deus teve com aquele menino foi: traga a melhor roupa.
Antigamente, irmão, você ter uma boa roupa, você precisava do quê? De muito dinheiro. Se você lê o Antigo Testamento, várias vezes, fala a respeito de roupa como dinheiro. Então falava de ouro, pratas e peças de roupa, porque roupa não era tão simples de fazer. E ainda mais uma boa roupa. E qual é a melhor roupa que tinha naquela casa, provavelmente, irmão? Se não a do pai rico. Coloca uma roupa nova nele. E é o que Deus quer fazer conosco, irmão. Tirar aqueles trapos de imundícia de nós. Tirar aquela roupa suja que nós estamos pelo pecado. E colocar vestes novas em nós. Vestes brancas. Assim como ele fala lá em Apocalipse. Daquele que era morno. Comprar vestiduras brancas, linho fino de mim, para se vestir, que você está nu. E Deus não quer que nós estejamos sujos na nossa nudez. Ele quer nos vestir com vestes brancas, vestes limpas. Nesse caso não diz as vestes brancas, mas diz a melhor roupa. E uma outra coisa que ele diz, no versículo de número 22, ele diz assim: coloque um anel no seu dedo. Que anel é esse, irmão? Que anel no dedo é esse? Você já deve ter visto o filme. O que os reis fazem? Ele tem aquele anel, eles derramam a cera na carta, e o anel é o selo, que é o anel de selar. Aquilo ali é a assinatura. Por isso que uma carta que não tivesse o selo do rei era uma carta violada. Esse anel é o anel de selar, é o anel de autoridade. O filho, que era o filho mais novo, sai de casa, gasta tudo que tem. Quando volta, o pai coloca nele a melhor roupa e coloca o anel de selar no dedo dele. Fala: eu te dou autoridade, você é o meu filho, eu quero restaurar você, porque aquele que estava perdido, esse foi achado. Deus, irmão, quando quer nos restaurar, Ele não fica assim: não, vou tratar você assim, assim. Não, você é filho, voltou para casa. Deus quer restaurar a autoridade dele sobre a sua vida. O anel de selar, você tem ele de novo. A autoridade do Pai, essa autoridade que está com você, de novo. E ele fala assim: coloque sandálias nos seus pés. Porque quem é que andava descalço naquela época? Eram os escravos, eram os servos. Esses não tinham sandália. Isso era uma das marcas de quem era servo, de quem era escravo. Você não é mais um escravo, você não vai ser um escravo. Coloca uma sandália no teu pé, porque você é meu filho. É isso que eu quero que você faça. Isso é para demonstrar o amor do Pai por nós. E uma outra coisa, no versículo de número 24, diz assim: porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. No versículo de número 25 diz assim: ora, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou, ao aproximar-se da casa, ele ouviu música e dança. Ele chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar um novilho, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e ele não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. Olha aqui, o filho mais velho estava onde? Trabalhando no campo. Quando ele volta para casa, está tendo o quê? Festa. Que música é essa? Que dança é essa? Pai, ele não me falou nada disso não. Chamou o criado e falou: vem aqui, o que está acontecendo em casa? Falou: ó, seu pai mandou nós fazer uma festa, porque o seu irmão voltou com saúde. Diz que ele ficou feliz com isso. Por mim, aquele feliz tinha morrido. Levou o dinheiro todo do pai. Eu estou trabalhando aqui.
falou que ele não quis entrar em casa. Ele não quis entrar. Diz que o pai saiu para ir atrás desse filho, para conversar, tentar reconciliar, falar: filho, não é assim não. Ele é teu irmão. Para mim ele estava morto. Ele está vivo, aqui com saúde. Tem que festejar, querendo conciliar. No verso de número 29 diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: pai, há tantos anos eu te sirvo, eu nunca transgredi uma ordem tua. Você nunca me deste um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu... Você vê que ele não fala meu irmão, né? Ele fala assim: você nunca me deu um cabrito para eu comer com os meus amigos. Agora vem esse teu filho aí, esse teu filhinho, eu fico até imaginando assim, teu filhinho do coração, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu manda matar para ele um novilho cevado. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Então esse novilho não é meu, é teu, filho. Esses cabritos não é meu, é teu. Tudo isso aqui é teu. Versículo de número 32. Entretanto, era preciso que regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Porque no final da parábola da ovelha perdida, no final da parábola da dracma perdida, no final da parábola da ovelha perdida, tudo acaba em festa, tudo acaba em alegria, porque aquele que estava perdido foi encontrado. Assim é, irmãos, não só para nós como igreja, mas para o Senhor, que aquele que está perdido é encontrado, a festa no céu. A dracma perdida é encontrada, a festa no céu. O filho perdido encontrado, a festa no céu. Quando nós trazemos à casa do Pai aquele que se perdeu, a festa não é só aqui, a festa é no céu. Por isso que nesses 20 dias nós estaremos juntos jejuando, nós estaremos juntos orando pela manhã e pela noite. Para quê? Para que haja festa. Nós queremos que o final dessa campanha seja como o final dessas 3 parábolas, que tudo acabe em festa. Amém? Vamos colocar de pé.